Olá! Nosso vídeo de hoje traz 4 resumos do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, uma das obras sobre finanças pessoais mais importantes de todos os tempos. Esse vídeo apresenta um material produzido pelo canal A Arte do Aprimoramento e está dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, abordamos 13 características que pessoas ricas possuem em comum. No capítulo 2, falamos sobre os 6 passos para transformar o desejo em riqueza. Para isso, utilizamos como exemplo a famosa carta que o ator Bruce Lee escreveu em 1969. Já o capítulo 3 apresenta as 8 causas da persistência, a partir das quais Napoleão Hill explica como desenvolver a persistência. O último capítulo aborda os principais medos que devem ser superados para alcançar a riqueza, isto é, os 6 medos comuns e destrutivos que limitam a maioria das pessoas. Napoleão Hill identifica os seus sintomas e também aponta soluções para superá-los. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Arte do Aprimoramento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, apoie o nosso trabalho. Basta se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Essa é a única retribuição que pedimos em troca do nosso trabalho. Comprometa-se consigo mesmo e assista esse vídeo até o final. Agora, sem mais demora, vamos ao conteúdo que preparamos para você. O título do livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, pode parecer, à primeira vista, algo superficial. Ora, basta eu pensar para enriquecer? Que simples, não é? Mas reflita um pouco mais sobre esse título. Pois o que você pensa importa e muito. Na verdade, você se torna o que você pensa. Por exemplo, se você não vê riqueza em seus pensamentos, como você espera alguma vez ver riqueza na sua vida? Napoleão Hill argumenta que pensamentos são coisas, e quando os pensamentos são combinados com propósito, persistência e desejo, podem ser transformados em riqueza e outros sucessos materiais. Por isso, dissemos que você se torna o que você pensa, porque você só conquista aquilo que mentalizou anteriormente nos seus pensamentos, ou seja, é preciso mentalizar para conquistar. Todas as grandes conquistas começaram com um pensamento, com uma ideia. Tudo que a humanidade já criou foi, antes de tudo, uma ideia que floresceu na mente de uma pessoa. Mas pensar somente não basta. Por isso, Napoleão Hill nos mostra o que é preciso fazer para que nossos pensamentos se tornem realidade, descrevendo os 13 princípios que ele compilou a partir das entrevistas que realizou com os milionários mais proeminentes de sua época. Dentre eles, Henry Ford, John Rockefeller, Thomas Edison e Theodore Roosevelt. Esses são alguns dos homens mais ricos do século XX, que foram fonte de inspiração para que Napoleão Hill estabelecesse os 13 princípios para alcançar a riqueza e ser bem-sucedido na vida. E são esses princípios que nós veremos a seguir. Mas atenção! Os princípios elencados pelo autor se complementam. Então, é importante que você conheça cada um deles para começar a agir e a trilhar o caminho que vai levá-lo à riqueza. O primeiro princípio é o desejo. O desejo é o primeiro e mais importante dos princípios para alcançar a riqueza. As grandes conquistas não nascem de desejos vagos e incertos. Por isso, Napoleão Hill afirma que o desejo deve ser ardente. Ou seja, se você quiser conquistar algo grandioso, é indispensável a presença de um desejo ardente no que quer que você esteja buscando. Napoleão Hill indica 6 passos que devem ser seguidos para alcançar o seu desejo em relação à riqueza. Essa informação, segundo ele, veio de Andrew Carnegie, um operário comum numa fábrica de aço que conseguiu, apesar do início humilde, fazer com que esses princípios lhe trouxessem uma fortuna. Esses princípios também foram verificados e aprovados por Thomas Edison, e são os seguintes. Primeiro, estabeleça na sua mente a quantia exata de dinheiro que você deseja. Depois, determine exatamente o que você dará em retribuição pelo dinheiro que deseja. Lembre-se que não existe nada de graça na vida. Em terceiro lugar, defina uma data de quando você pretende possuir o dinheiro que deseja. Em quarto lugar, elabore um plano e comece a agir. Comece já, quer esteja pronto, quer não, mas coloque o plano em ação.
Em quinto lugar, escreva os passos anteriores em uma declaração clara e concisa, que inclua a quantia de dinheiro que você vai adquirir, a data para essa aquisição, o que você vai dar em troca e descreva claramente o seu plano para acumular essa quantia. Por fim, o último passo é: leia essa declaração em voz alta 2 vezes ao dia, antes de dormir e quando acordar pela manhã. Quando fizer essa leitura, é essencial que você veja, sinta e acredite que você já possui a quantia de dinheiro que deseja. Seguir esses 6 passos é algo essencial para que você consiga iniciar o seu percurso em direção à riqueza. O segundo princípio é a fé. Ter fé é acreditar em algo. Significa que é preciso, de fato, acreditar no seu desejo. Se você não acreditar no que você está fazendo, não adianta ter um desejo ardente. Se você não tiver fé, dificilmente você irá conseguir o que deseja. A fé é crucial. Se a sua fé não está forte o suficiente agora, não se preocupe, porque no terceiro princípio nós veremos de que forma é possível desenvolver a fé. Napoleon Hill destaca que a fé é indispensável para o sucesso. Ela é induzida e fortalecida pelas instruções dadas ao subconsciente. Quando você estiver lendo a sua afirmação, elaborada com base nos 6 passos descritos no princípio do desejo, o primeiro que listamos aqui, faça isso como se o que você deseja já houvesse acontecido. Tenha fé em seu desejo e já o considere como uma realidade em sua vida. O terceiro princípio é a autossugestão. Para que possamos atingir nossas grandes metas, precisamos ativar o poder do nosso subconsciente. A autossugestão é a forma de colocar o nosso subconsciente para trabalhar a nosso favor. A autossugestão, como explica Napoleon Hill, é a sugestão para si mesmo. Ele diz que, através dos pensamentos dominantes que permitimos que permaneçam no consciente, sejam pensamentos negativos ou positivos, não importa, o princípio da autossugestão alcança voluntariamente o subconsciente, influenciando-o com tais pensamentos. Por conta disso, certifique-se que os seus pensamentos estão voltados para o seu sucesso e não para o seu fracasso. Você tem a habilidade de controlar a própria mente, porque você tem o poder de alimentá-la com os pensamentos que você escolhe. E isso é incrivelmente poderoso. Por isso, escolha sempre os melhores pensamentos e ative o seu subconsciente de forma a auxiliar você a atingir os seus objetivos. O quarto princípio é o conhecimento especializado. É importante compreender que conhecimento por si só não atrai dinheiro. Napoleon Hill explica que, para que o conhecimento atraia dinheiro, é necessário que esse conhecimento seja organizado e dirigido de forma inteligente através de planos de ações práticos com o objetivo definido de acumular dinheiro. Segundo o autor, o conhecimento por si só não se constitui como poder. O conhecimento por si só se constitui como poder em potencial, mas não gera riqueza. Conhecimento só se torna poder se for e quando for organizado em planos de ações definidos e dirigidos a um fim definido. Ou seja, como diz Napoleon Hill, o conhecimento só tem valor pelo que se aproveita de sua aplicação a um fim útil. Por conta disso, identifique o que você precisa aprender ou aprimorar em termos de conhecimento para que o seu desejo se torne uma realidade. Mas não basta somente ter o conhecimento certo, é preciso colocá-lo em prática. Da mesma forma, se você somente assistir esse vídeo e não procurar colocar em prática os conhecimentos aqui compartilhados, esse conhecimento se tornará inútil e de nada vai adiantar para que você atinja a riqueza que deseja. O quinto princípio é a imaginação. Para Napoleon Hill, tudo que a mente humana pode conceber e acreditar poderá alcançar. Pense nas várias coisas já criadas pela humanidade, da mala de rodinhas acopladas a computadores, aos veículos mais sofisticados, que permitem ao homem desbravar o mundo e o espaço. Tudo isso, em algum momento, esteve na mente de alguém que imaginou, projetou e executou a sua criação. A imaginação é necessária para fazer a combinação do conhecimento especializado com as ideias, para dar forma ao desejo e executar as ações necessárias para trazer a riqueza. Há 2 tipos de imaginação: a imaginação sintética e a imaginação criadora. A imaginação sintética consiste em organizar conceitos, ideias ou planos em novas formas.
Já a imaginação criadora equivale ao que chamamos de sexto sentido e é ativada por meio de pressentimentos e inspirações que se constituem através da conexão com a inteligência infinita. Napoleão Hill diz que essas duas habilidades da imaginação, a sintética e a criadora, se tornam mais atuantes com o uso. Elas são como músculos, que ficam mais fortes com o uso e mais fracas se estiverem inativos. Para converter desejo em dinheiro, vamos precisar, com mais frequência, da imaginação sintética, mas também haverá ocasiões em que ativar a imaginação criadora será importante. Assim, desenvolva sua imaginação. A imaginação pode ser desenvolvida com o conhecimento especializado adquirido, colocado em prática através de novas formas. Até agora, já vimos os 5 primeiros princípios elencados por Napoleão Hill para alcançar a riqueza. São eles: o desejo, a fé, a autossugestão, o conhecimento especializado e a imaginação. Coloque aí nos comentários, você acha que esses princípios são realmente importantes para quem deseja conquistar a riqueza? O que estamos dizendo até aqui está fazendo sentido para você? Comenta aí. Ah, e não esquece de deixar o seu like, pois ele é muito importante para a gente. Agora, dando continuidade, vamos ao princípio número 6, que é o planejamento organizado. No primeiro princípio que discutimos nesse vídeo, aprendemos que um dos passos para que o nosso desejo se concretize é definir um plano e começar a agir imediatamente, quer estejamos prontos ou não. No princípio 6, planejamento organizado, Napoleão Hill dá instruções de como colocar em prática o plano traçado. O autor diz que deve ser criada uma aliança da mente superior. A aliança da mente superior nada mais é do que o grupo de pessoas que irá ajudá-lo a executar o seu plano. Pode ser um grupo ou simplesmente um parceiro que irá iniciar a empreitada com você. O importante é que você se conecte com o número de pessoas que será necessário para a realização do seu plano. Você deve decidir o que disponibilizará para os integrantes desse grupo, em troca da sua cooperação, já que ninguém trabalhará sem nenhuma compensação. Essa compensação pode ser financeira ou outro tipo de benefício. Encontre-se com os membros do seu grupo de mente superior com frequência. Napoleão Hill sugere que esse encontro aconteça no mínimo 2 vezes por semana, até que o grupo tenha aperfeiçoado o plano ou os planos necessários para a acumulação de dinheiro. Napoleão Hill também diz que é importante manter a harmonia entre os integrantes do grupo, já que o princípio da mente superior nada será capaz de conseguir se não houver harmonia entre os seus membros. Com relação a esse princípio, o autor observa que nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimentos para assegurar a acumulação de grande fortuna, sem a cooperação de outras pessoas. E é através desse grupo de pessoas, ou seu parceiro, se for o caso, que você irá traçar e executar os planos para materializar a construção da sua riqueza. O 7º princípio é a decisão. Você sabe me dizer o que faz alguém se destacar? Bem, uma das coisas é saber tomar as próprias decisões. E as pessoas ricas e bem-sucedidas têm uma coisa em comum: o hábito de tomar decisões de forma rápida e de mudar essas decisões devagar, se e quando precisarem ser mudadas. Napoleão Hill destaca que a procrastinação, que é o oposto da decisão, é um inimigo comum, que praticamente todo homem tem de vencer. Agora, pare e reflita. Você terá a oportunidade de testar a sua capacidade de chegar a decisões rápidas ao terminar de visualizar esse vídeo, estando pronto para começar a colocar em prática os princípios para alcançar a riqueza, descritos por Napoleão Hill. Então, coloque aí nos comentários se você está decidido a colocar em prática os ensinamentos descritos pelo autor no livro Quem Pensa Enriquece. O 8º princípio é a persistência. Napoleão Hill diz que a persistência é o fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade. Os 13 princípios listados por Napoleão Hill levam à construção da riqueza e já foram comprovados através da experiência de vida de 500 milionários de sua época. A fim de aplicar esses 13 princípios, é preciso compreendê-los a fundo e, acima de tudo, aplicá-los em sua vida com persistência. A persistência transforma o caráter como o carbono modifica o ferro quebradiço em aço invencível.
A prática do hábito da persistência se constitui como uma proteção contra o fracasso. Quem persiste não desiste e assim caminha em direção à realização do seu desejo, através de ações concretas que vão levar ao sucesso pretendido. O princípio número 9 é o poder da mente superior. Já vimos nesse vídeo que o conhecimento em si não se constitui como poder. O poder floresce quando o conhecimento adquirido é colocado em ação através de planos práticos. Napoleon Hill explica que esse poder é necessário para acumular dinheiro e também para a retenção do dinheiro depois que foi acumulado. Dessa forma, através do princípio da mente superior, o autor explica as formas de se adquirir poder, ou seja, as fontes do conhecimento. Primeiro, ele cita a inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser alcançada com o auxílio da imaginação criadora, a qual, conforme já vimos, é ativada por meio daquilo que podemos chamar de sexto sentido. A segunda fonte de conhecimento é a experiência acumulada. Essa fonte de conhecimento já está disponível para acesso. Pode ser encontrada, por exemplo, nos livros, e uma parte dessa experiência acumulada é ensinada nas escolas e nas universidades. A última fonte de conhecimento, citada por Napoleon Hill, é a experiência e pesquisa. Nas ciências e em praticamente todas as outras facetas da vida, os homens se reúnem, classificam e organizam novos fatos. Napoleon Hill explica que essa é a fonte para a qual nos dirigimos quando o conhecimento não pode ser obtido através da experiência acumulada. Aqui também a imaginação criadora pode ser usada. A fim de transformar o conhecimento em poder, você deve organizá-lo na forma de planos definidos e agir de forma imediata para a concretização desses planos. E essa tarefa será difícil de ser alcançada caso você esteja sozinho. Então aqui, mais uma vez é reforçada a importância do planejamento organizado, que inclui a participação de no mínimo um parceiro, que irá, junto com você, colocar em prática o plano traçado. A mente superior pode ser definida como a coordenação de conhecimentos e esforços num espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Ative o poder da sua mente superior com a parceria e auxílio de pessoas que possuem os mesmos interesses que você e também buscam os mesmos objetivos, e juntos coloquem em prática o plano traçado para alcançar a riqueza. O 10º princípio é o mistério da transmutação sexual. Napoleon Hill defende que, de todos os desejos humanos, o sexual é o mais poderoso e pode impulsionar o desenvolvimento da agudeza da imaginação, da coragem, da força de vontade, da persistência e da capacidade criadora. Para o autor, a transmutação sexual é simples e facilmente explicada. Significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. Assim, tais pensamentos podem ser redirecionados para outras formas, e isso inclui a acumulação de riqueza. A transmutação da energia sexual exige força de vontade, mas o esforço é recompensado. O desejo sexual é algo inato e natural. Ele não pode ser eliminado, mas pode ser desviado para formas de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito do homem. O princípio número 11 é o subconsciente. O subconsciente, segundo Napoleon Hill, recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos de qualquer natureza. Assim, você pode plantar de forma consciente qualquer plano, pensamento ou propósito em seu subconsciente. O autor explica que seu subconsciente vai agir primeiro em seus desejos dominantes, que se misturam aos seus sentimentos emotivos. Então, é sua responsabilidade vigiar para que a sua mente seja, na maior parte do tempo, alimentada por pensamentos e emoções positivas. Lembre-se que pensamentos positivos e pensamentos negativos não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Assim, o tipo de pensamento que você escolhe cultivar com mais frequência é aquele que será dominante e influenciará a concretização dos seus planos. O princípio número 12 é o cérebro. Napoleon Hill acredita que o cérebro humano tanto transmite como recebe vibrações do pensamento. Por isso, o autor defende que todo cérebro humano é capaz de captar vibrações de pensamento emitidas por outros cérebros.
Para Napoleão Hill, a mente se torna receptiva ao pensamento quando estimulada ou aumentada para um elevado grau de vibração, que lhe chega por fontes externas. Nesse contexto é que age a imaginação criadora, por exemplo, a qual, como já vimos, tem por base o sexto sentido. E é sobre o sexto sentido de que trata o último princípio listado por Napoleão Hill, o qual veremos agora. O último princípio, conforme o próprio autor esclarece, só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois que os outros 12 princípios forem dominados. O sexto sentido, na verdade, é o ápice da filosofia descrita no livro de Napoleão Hill. Para o autor, a compreensão do sexto sentido só ocorre através da meditação, do desenvolvimento mental interno. Napoleão Hill define o sexto sentido como a porção do subconsciente a que nos referimos como imaginação criadora. Ele diz também que o sexto sentido pode ser chamado de aparelho receptor, através do qual ideias, planos e pensamentos passam na mente. Esses lampejos são chamados às vezes de pressentimentos ou inspirações. Napoleão Hill diz que, com o auxílio do sexto sentido, você será avisado de perigos iminentes a tempo de evitá-los e notificado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. Assim, é fundamental desenvolver o sexto sentido, essa importante e poderosa ferramenta, que será mais um importante aliado rumo à realização dos objetivos que tanto desejamos conquistar. Bruce Lee é uma importante personalidade do cinema e das artes marciais que inspirou e tem inspirado milhares de pessoas ao redor do mundo. Em 1969, o ator escreveu uma carta na qual ele traçou para si mesmo de que forma atingiria a fama como ator e também a riqueza, ou melhor dizendo, a quantia de 10 milhões de dólares. A carta de Bruce Lee é uma inspiração e pode ser adaptada para os mais diversos objetivos de vida. Então, vamos mostrar o que Bruce Lee escreveu e também explicar de que forma você pode construir seu próprio plano de ação para alcançar seus objetivos na vida, sejam eles pessoais ou financeiros. Na carta, o ator escreveu o seguinte: Eu, Bruce Lee, serei o primeiro e mais bem pago superstar oriental nos Estados Unidos. Em troca disso, farei as performances mais emocionantes e vou entregar a melhor da minha qualidade como ator. Começando em 1970, atingirei fama mundial e a partir daí, até 1980, terei em minha posse 10 milhões de dólares. Eu vou viver da forma que eu desejar e alcançar harmonia interior e felicidade. Como sabemos, Bruce Lee veio a falecer em 1973, ou seja, 4 anos após ter escrito sua carta e 7 anos antes de encerrar o prazo que ele havia estipulado no documento, que foi o ano de 1980. Contudo, nesse curto período entre a escrita de sua carta e a sua morte, Bruce Lee foi capaz de cumprir vários dos objetivos estabelecidos na carta. O ator se tornou a estrela oriental mais bem-sucedida em Hollywood e também atingiu uma fortuna de mais de 10 milhões de dólares. Certo, agora vamos entender qual a relação da carta de Bruce Lee com a obra de Napoleão Hill, mais especificamente com o seu livro Quem Pensa Enriquece. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, é sem dúvidas uma das obras sobre finanças mais lidas e conhecidas ao redor do mundo. A obra é fruto do estudo realizado pelo autor sobre o hábito de mais de 16 mil pessoas, incluindo 500 milionários e os homens mais ricos da sua época. Dessa pesquisa, Napoleão Hill elaborou várias leis e ideias que devem ser aplicadas por aqueles que desejam conquistar o sucesso. Na obra, o autor descreve os 6 passos que podem transformar o desejo em equivalentes financeiros, ou seja, em riqueza. Portanto, o método descrito no livro se propõe a revelar uma forma de transformar aquilo que criamos em nossa mente em algo concreto no mundo real. Agora, para entendermos como isso funciona, iremos descrever os 6 passos de Napoleão Hill e ver como esse método se encontra aplicado na carta que Bruce Lee redigiu em 1969. O primeiro passo é: estabeleça na sua mente a quantia exata de dinheiro que você deseja. Observe que, na sua carta, Bruce Lee estabeleceu a quantia de 10 milhões de dólares. Ou seja, não adianta apenas dizer quero muito dinheiro ou então quero ser rico.
Determine a quantia que você deseja alcançar e seja positivo quanto a isso. O segundo passo é: determine exatamente o que você quer dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. Não existe nada de graça na vida real. Em sua carta, Bruce Lee escreveu como forma de retribuição fazer as performances mais emocionantes e entregar o melhor da sua qualidade como ator. Então, o que você pode dar em troca pelo dinheiro que deseja conquistar? Pense nisso. O terceiro passo é: estabeleça uma data definida de quando pretende possuir o dinheiro que deseja. Bruce Lee estabeleceu o ano de 1980 para atingir sua meta financeira, e ele conseguiu atingi-la muitos anos antes dessa data. Portanto, estabeleça um prazo para que a sua meta financeira seja cumprida. Você pode criar metas de curto, médio e longo prazo. O importante é que todos tenham uma data. O quarto passo é: crie um plano definido e comece a agir. Comece já, quer esteja pronto, quer não, mas coloque o plano em ação imediatamente. Desde criança, Bruce Lee atuou em muitos filmes, porém foi somente a partir dos anos 70, ou seja, logo após a sua carta escrita em 1969, que o autor alcançou o sucesso, estrelando grandes filmes de ação que o tornaram a lenda das artes marciais como o conhecemos hoje. Exatamente como ele escreveu no documento. Não é possível afirmar com certeza isso que eu vou dizer, mas é bem provável que foi após escrever sua carta que Bruce Lee se manteve mais determinado a alcançar o estrelato e a obter a riqueza que desejava. Portanto, colocando em prática de modo imediato o plano que definiu para atingir esses dois objetivos, os quais, como sabemos, foram conquistados logo em seguida. É importante que você defina um plano para atingir seus objetivos, mas é mais importante ainda que você comece a executá-lo já. Muitas vezes não nos sentimos preparados ou achamos que a hora não é a certa para começar. Mas lembre-se sempre, feito é melhor do que perfeito. Então, não perca tempo esperando que tudo esteja na mais perfeita ordem e comece agora a executar as ações para atingir os seus objetivos. O quinto passo é: escreva os passos anteriores em uma declaração clara e concisa, que inclua a quantia de dinheiro que você vai adquirir, a data para essa aquisição, o que você vai dar em troca e descreva claramente o seu plano para acumular essa quantia. Bom, esse passo se concretiza na própria carta que Bruce Lee escreveu para si. Então, faça o mesmo em relação aos seus objetivos. Se for um objetivo financeiro, por exemplo, escreva uma declaração em poucas linhas. Estabeleça a quantia que você deseja adquirir e defina um prazo para atingi-la. Anote o que você irá dar em troca para atingir esse objetivo e descreva, de forma clara e objetiva, o seu plano para acumular o valor desejado. Por fim, o sexto e último passo é: leia essa declaração em voz alta 2 vezes ao dia, antes de ir dormir e quando acordar pela manhã. Quando fizer essa leitura, é essencial que você veja, sinta e acredite que já possui a quantia de dinheiro que deseja. Esse último passo é autoexplicativo e também muito importante, e diz para você ler em voz alta a sua declaração. Faça isso 2 vezes ao dia, pela manhã e antes de ir dormir. Acredite na força das suas palavras. Acredite na sua capacidade para conquistar seus objetivos. Mentalize e internalize isso em você. É muito importante que você siga os 6 passos descritos nesse vídeo. Sabemos que muitas vezes é difícil de se ver conquistando algo antes disso realmente acontecer. Mas para conquistar algo, você precisa primeiramente convencer a si mesmo de que é capaz de obter determinada conquista. Se o seu objetivo é querer ter mais dinheiro, você deve estar tão determinado a obtê-lo que você conseguirá convencer a si mesmo de que realmente o terá. Por isso, seguir os 6 passos que apresentamos nesse vídeo é essencial para que você consiga iniciar a sua jornada em direção à riqueza. Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, diz que a persistência é um estado de espírito e por isso precisa ser cultivada. O autor identifica as 8 causas da persistência.
A partir do conhecimento dessas causas, você conseguirá identificar o que pode estar faltando para que você cultive ao máximo a sua persistência e tenha força e determinação para alcançar os objetivos que você traçou para a sua vida. No vídeo de hoje, iremos falar sobre as 8 causas da persistência. Você conhece alguém bem-sucedido na vida e que não tenha como uma de suas qualidades a persistência? Pois bem, os desafios que a vida nos impõe exigem que tracemos um caminho que nem sempre é fácil de percorrer. Esses desafios da vida demandam persistência, a fim de que consigamos vencê-los e alcançar os objetivos traçados. Exemplos da vida real de pessoas que alcançaram o sucesso por meio de sua persistência não faltam. Sylvester Stallone, Michael Jordan, Oprah Winfrey, Henry Ford, Walt Disney e, pasmem, até mesmo Albert Einstein. Você conhece outros exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas por conta de sua persistência? Compartilhe com a gente nos comentários. Para Napoleão Hill, qualquer um pode aprender a ter persistência. Para isso, é importante identificar quais estratégias levam a ter persistência. O autor cita 8 causas e é sobre essas causas que vamos falar a seguir. A primeira delas é o propósito definido. Para cultivar a persistência, é preciso, em primeiro lugar, saber onde se quer chegar. Possivelmente, esse seja o passo mais importante para o desenvolvimento da persistência. Um propósito bem definido é capaz de superar muitas das dificuldades que irão aparecer no caminho, até o seu objetivo ser alcançado. A segunda causa é o desejo. Para Napoleão Hill, adquirir e manter a persistência se torna uma tarefa relativamente fácil quando há em nossas vidas algo que desejamos intensamente. O desejo ardente alimenta e mantém viva a chama da persistência. A terceira causa é a autoconfiança. Embora pareça óbvio, é sempre bom reforçar. Acreditar na própria capacidade de realizar um plano é essencial para que esse plano possa ser executado até o fim com persistência. A quarta causa são os planos definidos. Elaborar planos de ação de forma organizada estimulam a persistência. Ora, se você tem traçado os passos que deve seguir para chegar ao seu objetivo, você saberá o que deve fazer e isso vai cultivar em você uma atitude de persistência. Assim, ao executar cada passo traçado, você estará mais perto de alcançar o seu objetivo e terá mais chances de ter persistência durante a sua jornada. A quinta causa é o conhecimento preciso. Planos baseados no que chamamos de achismo ou adivinhação destroem a persistência. Assim, devemos ter planos sólidos, ou seja, baseados em conhecimentos, experiências ou na observação. Isso encoraja a persistência. A sexta causa é a cooperação. Aquele que caminha acompanhado, com certeza, vai mais longe do que aquele que caminha sozinho. Assim, a cooperação deve ser cultivada por meio da simpatia e da compreensão harmoniosa, com aqueles que estão junto com você, executando planos para chegar a um objetivo em comum. Simpatia e compreensão harmoniosa tendem a desenvolver a persistência. Quando um membro do grupo enfraquece, encontra força nos outros para seguir na caminhada rumo à concretização dos objetivos traçados. A sétima causa é a força de vontade. A força de vontade nasce do hábito de concentrar o pensamento na elaboração dos planos necessários para alcançar propósitos definidos. E esse hábito conduz à persistência. A oitava e última causa é o hábito. Napoleão Hill defende que a persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve e se alimenta dos hábitos praticados no dia a dia. Hábitos positivos irão ajudá-lo a alcançar o objetivo traçado para a sua vida. A manutenção de bons hábitos, aqueles que te ajudam a alcançar o seu objetivo, será um aspecto importante na sua rotina para a manutenção da persistência. Compartilhe aí nos comentários quais desses fatores de persistência você já possui e qual é, para você, o mais difícil de desenvolver. Queremos saber a sua opinião. Faça uma lista e veja quais desses fatores de persistência faltam na sua vida. Esse exercício poderá levá-lo a descobertas que vão dar um novo poder sobre você mesmo. Tudo que for útil para o nosso aprimoramento merece atenção. E a sugestão de Napoleão Hill em relação ao cultivo da persistência, com certeza é uma forma de aprimoramento. O medo é um sentimento comum a todo ser humano. Na medida certa, o medo é uma proteção para situações de perigo. No entanto, na maioria dos casos, quando não há perigo, o medo é somente um inimigo que impede que você vá mais longe nos objetivos que traçou para a sua vida.
Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, lista 6 medos comuns e destrutivos que limitam a maioria das pessoas e também identifica os seus sintomas, além de apontar soluções para superá-los. Fique aqui conosco e descubra quais são os medos mais comuns que a maioria de nós enfrenta e descubra como superá-los. E já vou adiantando, o 6º medo é o mais assustador e pode fazer com que você desista de todos os seus projetos de vida. Para que possamos atingir qualquer objetivo na vida, em primeiro lugar, é preciso que superemos os nossos medos. O medo paralisa, e paralisado, ninguém chega a lugar nenhum. O medo é a materialização da dúvida e da indecisão. Napoleão Hill lista os 6 medos mais comuns e destrutivos do ser humano, os quais, segundo ele, existem apenas na nossa mente, e por conta disso, temos o poder de controlá-los. Os 6 medos são os seguintes. O primeiro medo descrito por Napoleão Hill é o medo da pobreza. Um sintoma comum desse medo é a indiferença em relação ao dinheiro, que se manifesta através da falta de ambição. Para combater o medo da pobreza, você deverá focar no seu objetivo para crescer financeiramente. Em outras palavras, você não deve focar somente na sua sobrevivência, nas suas necessidades básicas, porque dessa forma você não conseguirá focar em planos mais desafiadores, os quais poderão, de fato, livrar você da pobreza. O segundo medo é o medo da crítica. Um sintoma comum desse medo é o nervosismo na presença de outros. O medo da crítica destrói a iniciativa. A única forma de combater esse medo é parar de se preocupar sobre o que as outras pessoas pensam e dizem sobre você. O medo número 3 é o medo da doença. O medo da doença decorre das projeções de doença e sintomas que nascem na mente, quando se teme ficar sem saúde. Esse medo também abrange tudo o que a falta de saúde pode representar na vida de alguém. A hipocondria, por exemplo, pode ser considerada um sintoma desse medo. Para vencê-lo, desenvolva hábitos de vida saudáveis, como comer bem e se exercitar. O quarto medo é o medo de perder o amor de alguém. Um sintoma comum desse medo é o ciúme, que gera insegurança e medo de perda. Para combatê-lo, você precisa compreender que vai ficar bem, mesmo sem a presença da pessoa que você julga ser o amor da sua vida. E caso você esteja solteiro, precisa aprender a apreciar a sua própria companhia. O quinto medo é o medo de ficar velho. Um sintoma comum desse medo é o sentimento de que já se está velho demais para começar qualquer projeto novo na vida. Para eliminar esse medo, é preciso aceitar a idade como algo positivo. Assim, não considere a idade como uma desvantagem para você, mas sim uma vantagem, que traz mais sabedoria e controle em relação a quando você era jovem. O último e o mais assustador é o medo da morte. A morte é inevitável, somos todos mortais, mas muitas pessoas não conseguem lidar com essa verdade e desistem de realizar sonhos e viver intensamente. Essas pessoas morrem em vida. Pensar em morrer, ao invés de viver a vida plenamente, é um sintoma do medo da morte. O remédio para esse medo é evitar ter pensamentos sobre a morte. Pelo contrário, viva plenamente os seus dias, tenha sonhos e lute para que esses sonhos se tornem realidade. Agora que você já viu os 6 medos descritos por Napoleão Hill, compartilhe aí nos comentários qual desses medos você acha o mais difícil de superar. Napoleão Hill diz que nada que a vida tem a oferecer vale o preço de uma preocupação constante. Então procure sempre eliminar os seus medos quando eles surgirem. Ao superar seus medos, você será capaz de trilhar o caminho rumo aos seus objetivos, de forma mais leve e feliz. Obrigado por curtir o vídeo e assistir até o final. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nossos vídeos semanais. Sua inscrição é nossa maior conquista e significa que nosso trabalho tem sido positivo para as pessoas. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, isso nos ajuda muito também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.